Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o seguinte tema: crescimento da igreja não é função do pastor. Lamentavelmente, a igreja tem sido vista por muitos pastores, por muitos líderes, como uma obra humana. Pastores criaram laboratórios eclesiásticos, humanísticos, onde técnicas e mais técnicas estão sendo usadas para crescimento da igreja. A igreja brasileira está desfigurada, porque ela inchou, ela está inchada. E esse inchaço deve-se ao fato de se pregar um outro evangelho, inspirado por um outro Espírito, anunciando um outro Cristo. Nesse inchaço, nessa visão humanística da igreja, ministério pastoral passou a ser empreendimento administrativo. Nesse inchaço, nessa visão humanística de igreja, pastor foi moldado ao figurino de um gerente de empresa. A coisa chegou a uma situação tão empresarial que há pastores que durante o culto anunciam o nome de pessoas, dizem o nome de pessoas que deram oferta, inclusive diz até o valor da oferta. Meus irmãos, a igreja, à semelhança das empresas, está focada em dois pilares: produto e fidelização de clientes. A igreja virou hoje empresa. Não é à toa que há muitos pastores de igrejas que criaram o departamento de marketing e eventos da igreja, cuja finalidade é trazer cantores famosos, cuja finalidade é criar tipos de cultos e campanhas para atrair gente para o prédio. É o culto dos empresários, é o culto dos 300 filhos da luz, é o culto do empreendedor, é o culto do mais que vencedor e por aí vai. É a campanha derrotando os seus gigantes, é a campanha derrotando as suas muralhas e por aí vai. A realidade, meus irmãos e minhas irmãs, é que os fundamentos da igreja, ao invés de ser a palavra de Deus, passam a ser técnicas mercadológicas. A igreja inchada trocou a verdade pela técnica, trocou a teologia da cruz pela experiência, trocou a simplicidade pela opulência, trocou a razão pelos sentimentos. A igreja brasileira inchada deixou de ser luz e tornou-se um reflexo das ciências humanas. A igreja inchada precipitou-se, lamentavelmente, precipitou-se impetuosamente no declínio do secularismo. A ênfase, em vez de ser o serviço a Deus, foi trocada pela ênfase de servir a si mesma. A igreja inchada, a ênfase de servir a Deus, foi trocada pela estatística dos números. Pastor que está me ouvindo, escute bem. A missão de um pastor, a sua missão, não é fazer a igreja crescer. Se a sua missão, se a sua visão é essa, de fazer a igreja crescer, você está redondamente errado. Crescimento é consequência da missão cumprida. Qual é a missão cumprida? Qual é a missão a ser cumprida? Colossenses
1:28 responde: aconselhando e ensinando cada pessoa com toda a diligência e sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Essa é a missão principal que deve ser cumprida. Portanto, a missão precípua de um pastor é zelo, é cuidado pelas ovelhas. A prioridade, a missão precípua de um pastor é zelo e cuidado pela doutrina. Portanto, quando os crentes amadurecem, a igreja cresce. Quando os crentes amadurecem, o crescimento vem como consequência natural desse crescimento, desse amadurecimento. Portanto, o crescimento, escute bem, pastor, não é produzido em laboratórios eclesiásticos humanísticos. Crescimento não pode ser produzido por campanhas esquisitas e títulos de cultos fantasiosos que você está criando. Deus é que dá o crescimento através das vidas santas dos crentes. Então, você, pastor, você é responsável para formatar espiritualmente a sua igreja. Se você não faz isso, você vai prestar conta séria diante de Deus. Portanto, abandone as técnicas de marketing. Abandone os modelos humanos de crescimento. Jesus nunca fez marketing do seu ministério. O apóstolo Paulo nunca fez marketing do seu ministério. Entenda, pastor, que crescimento é obra de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. 1 Coríntios 3:5. Então, precisamos de pastores que sejam pastores. Não precisamos de funcionários eclesiásticos, de administradores eclesiásticos. Precisamos de pastor que se preocupe em ganhar vidas e doutriná-las. E não fidelizar clientes para ter gente no prédio. É triste, é lamentável a ideia empresarial que permeia a mente de muitos líderes brasileiros. Na ânsia de crescimento, infelizmente a igreja brasileira assumiu uma postura secular, seguindo as normas de publicidade moderna, seguindo as normas de marketing administrativo. Pastores hoje estão vendendo o evangelho como se fosse um novo refrigerante, artificial e descartável. O que impera na igreja inchada é o triunfalismo infantil, e por isso que ela não influencia a sociedade. No passado, o nome crente, o nome evangélico, trazia uma carga de respeito. Hoje, a sociedade zomba, debocha da palavra crente, da palavra evangélico. Sabe por que a sociedade faz isso? É porque a igreja inchada, ela assumiu um discurso banal. A pregação da igreja inchada é uma pregação banal, pífia, plástica. Sabe por que a sociedade hoje ridiculariza, zomba do nome crente evangélico? É porque os pastores dessas igrejas inchadas, eles pregam ecos das palavras humanas e não a palavra inerrante de Deus. Os pastores da igreja inchada fazem o jogo da mídia. Por isso a igreja tornou-se irrelevante para a sociedade irrelevante. Os sermões dos pastores da igreja inchada são sermões aguados, que adulam pecadores. É por isso que todo mundo hoje diz: eu sou crente, eu sou evangélico. E ao mesmo tempo que se diz isso, não acha nada demais pousar nua na Playboy. Se diz crente, mas não acha nada demais assistir filmes pornográficos. Se diz crente e evangélico e não acha nada demais sonegar imposto, subornar o guarda de trânsito. Se diz crente evangélico e não acha nada demais jogar na loto.
se diz crente evangélico e não acha nada demais ser dono de uma rede de motéis. Meus irmãos, todo esse pensamento acontece porque os pastores da igreja inchada mundanizaram a igreja. Escute bem, o mundo não será e nunca pode ser parceiro da igreja. É mais fácil unir o Polo Norte ao Polo Sul do que unir Cristo e o mundo. Portanto, pastor hoje deve ser exemplo de sacrifício, de devoção, de submissão, de amor, de zelo pela doutrina. Os púlpitos hoje devem ser trincheiras contra o pecado e não cenário para revelações mentirosas e não cenário para sonhos carnais. O púlpito deve ser um local de trincheiras contra o pecado e não cenário para promessa de sucesso material e não cenário para apólice contra a doença. Meus irmãos, a fortaleza de uma igreja, ela vem do Espírito Santo, da comunhão com o Espírito Santo, do abandono de pecado e do aprofundamento nas Escrituras Sagradas. Para triunfar, a igreja precisa simplesmente, meus irmãos, ser igreja. E para ser igreja, a igreja precisa depender da graça de Deus. Precisa ser espiritual, obedecer a palavra e viver ao pé da cruz. Só isto basta. Estamos precisando de igrejas que não permita que o mundo a defina. Mas precisamos de uma igreja que esteja disposta a ser desprezada pelo mundo por causa da cruz. Precisamos sim de uma igreja que não faça zigue-zagues em busca de técnicas humanas para fazer crescer, de técnicas empresariais para crescer. Nós precisamos de igreja que simplesmente se firme apenas na verdade eterna. Portanto, pastor, é hora de você deixar a sua igreja ser igreja e abandonar essa visão monística e empresarial que você tem dado à sua igreja. Que Deus lhe abençoe, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe.